Boa noite. Nós estamos aqui no Centro Espírita Joana d'Arc para darmos início a esta reunião e iremos falar do Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, iremos falar do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. É interessante nós falarmos sobre isso, porque normalmente nós pensamos: bem-aventurados os aflitos, que eles serão consolados, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles obterão o reino de Deus. Mas nesta questão aqui, é exatamente bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. E é muito bonita essa questão do possuirão a terra, porque nós estamos hoje pensando exatamente nas questões, quando falamos sobre a questão da doutrina espírita, nós pensamos exatamente sobre a questão de que nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E sabemos também que, logicamente, só passarão para o mundo de regeneração aqui na Terra aqueles que estiverem dentro de uma perspectiva de autotransformação. Sabemos que estamos saindo de um mundo muito difícil, com muitas complicações, e estamos caminhando para um mundo melhor. Um mundo em que teremos pessoas com mais amor no coração, pessoas com mais dignidade, pessoas com mais amorosidade, com mais brandura e, logicamente, pessoas mais pacíficas. E aí nós nos perguntamos: será que nós conseguiremos passar para este mundo de regeneração? Será que nós estamos preparados para um mundo melhor? Então é interessante que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver exatamente quando os Espíritos nos dão as instruções, em que falando sobre exatamente a paciência e também sobre a obediência e a resignação. Então nós começamos a perceber que não tem como nós passarmos para um mundo de regeneração se não desenvolvermos as virtudes. Defeitos temos aos montes. Imaginemos nós de onde viemos e para onde vamos. Vamos pensar que, e eu acho interessante isso, Divaldo nos diz assim: todos temos inimigos. E logicamente, inimigos que nos dizem da nossa vivência. Só faz inimigo aquele que não é brando, aquele que não tem amor no coração, aquele que não tem paciência, que não tem perseverança, que é egoísta, é orgulhoso. Tem uma série de questões para serem buriladas e serem tratadas por nós. Então, tem inimigos, se todos temos inimigos, logicamente é porque nós trazemos uma carga emocional, uma carga espiritual muito complicada, de muitas vivências difíceis, de muitas questões a serem trabalhadas. E o Evangelho de Jesus só nos traz essas questões exatamente para nos ajudar, para nos dizer que nós temos que nos voltar para nós. E olhem vocês,
nós estamos num momento, este momento da pandemia, um momento interessantíssimo, porque é um momento em que nós estamos tendo que voltar para nós mesmos. Nós estamos tendo que olhar para as nossas próprias questões. Nós estamos tendo que ficar sozinhos. Nós achamos no início terrível ficar sozinhos, não poder sair, não poder fazer uma reunião com amigos, com os parentes. Mas, por outro lado, nós começamos a nos reunir com a nossa própria família, com o nosso grupo mais próximo. E nós sabemos, através da doutrina espírita, que normalmente a gente vem com aquelas pessoas com as quais nós temos muitas dificuldades, tivemos muitas dificuldades no passado. Feliz daquele que vem com seus amores. Normalmente a gente vem com pessoas que de alguma forma nós temos que tratar das nossas dificuldades. Com pessoas que vão burilar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso desamor, o nosso egoísmo, as nossas injustiças, os nossos medos. Essas pessoas são programadas através do plano espiritual maior, antes de reencarnarmos, para que venham conosco, para que possam realmente trazer um momento em que nós vamos ter que desenvolver a nossa paciência, a nossa perseverança, para que possamos diminuir os nossos preconceitos, para que possamos diminuir os nossos medos, a nossa inveja, o nosso orgulho. E aí, logicamente, nós encontramos a bússola segura, que é o Evangelho de Jesus. E esta bússola segura nos é trazida por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizendo que nós temos possibilidades, nós temos um caminho a trilhar, que não temos que ter medo. E é interessante porque nesta pandemia, no início nós começamos a ouvir sobre a doença, sobre as dificuldades, sobre o que estava acontecendo lá fora, sobre as pessoas que estavam adoecendo, muitas desencarnando, milhares desencarnando, lá na China, na Europa, nos Estados Unidos, e foi se aproximando do Brasil. E foi se aproximando, e nós fomos sabendo que em várias cidades haviam pessoas que estavam adoecendo e estavam ficando gravemente adoecidas e muitas desencarnando. Só que de repente nós começamos a ver que as coisas se aproximaram cada vez mais de nós. E nós começamos a ver os amigos desencarnando, os amigos adoecendo, amigos ficando bem e outros não muito bem e outros desencarnando. E começamos a perceber que estava atingindo a vida de todos nós. E aí nós começamos a nos preocupar. Por quê? Porque realmente a gente só se preocupa realmente com as coisas quando elas se aproximam de nós. Quando elas têm um CPF, quando elas têm um nome. E esta pandemia está nos trazendo exatamente o que Jesus nos disse. Todos somos iguais. Todos somos irmãos. Todos somos filhos de Deus. Nenhum de nós está sozinho. Nenhum de nós está desamparado. Mas tivemos muito medo. A gente praticamente não sabia o medo que a gente tinha. Porque nós ficamos diante de algo que não podíamos controlar, algo que não conhecíamos, algo que
perpassava pela nossa vida e nós não tínhamos como resolver, só podíamos nos cuidar. E isso foi nos dito pelos nossos amigos espirituais. Não temam, se protejam, se cuidem, mas tudo está nas mãos de Deus, tudo a seu tempo. Aqueles que desencarnarem é porque chegou o momento, mas nós sabemos também que muitos desencarnaram, talvez por falta de atendimento, talvez por não terem sabido do seu corpo e das reações do seu organismo a tempo, talvez por não terem tomado as medicações necessárias, por não terem sido cuidados como deviam. Mas mesmo aqueles que foram cuidados como deviam, que tomaram as medicações corretas, que foram atendidos a tempo e a hora, muitos também desencarnaram. Então nós chegamos à conclusão que nós não temos o controle de tudo que acontece na nossa vida. Eu costumo dizer, muitas vezes para os meus pacientes, para aqueles que me procuram no consultório, que a nossa vida é como um grande quebra-cabeças. Nós temos algumas peças e a vida tem as principais. Então, muitas vezes nós pensamos que sabemos o que está sendo colocado. Nós sabemos como nós estamos formando a nossa vida e a nossa existência. Só que aparecem situações à nossa volta que aí nos diz: você é pequeno. Você precisa parar de se achar o dono do mundo e precisa aceitar o que a vida está te trazendo. Muitas vezes a vida nos traz presentes maravilhosos, nos traz coisas muito boas para que possamos ser felizes e viver em paz. Mas muitas vezes a vida nos traz muitas dores. Só que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque a glória no céu não quer dizer apenas após o nosso desencarne, após a nossa morte do corpo físico. A glória no céu pode ser aqui, agora. Porque nós temos que pensar que este céu é o estado de alma, é o estado de espírito. Todo aquele que está em paz está na glória dos céus. Todo aquele que consegue caminhar, que consegue aceitar que a vida é um dom de Deus, que a vida nos é dada para que possamos evoluir, todos esses estão na glória do céu. Então nós temos que pensar que a nossa vida é um dom de Deus, que mesmo nos momentos mais difíceis, nós não estamos sozinhos. E esta paciência é algo que nós vamos ter principalmente conosco mesmos. Nós precisamos começar a ter paciência. Sabe por quê? Porque a gente imagina que a gente já aprendeu muita coisa. E quando a gente vê, a gente não aprendeu quase nada. Olha o que está acontecendo conosco já na maturidade. Nós que pensávamos que já tínhamos aprendido tudo,
que pensávamos que nós já sabíamos muita coisa, temos agora que aprender sobre a tecnologia, temos que aprender sobre as lives, temos que aprender sobre o Facebook, sobre o Instagram e vai sobre as mídias sociais. Porque nós estamos precisando nos comunicar. E as comunicações, elas não virão mais nesse deslocamento de um lugar para o outro. A gente vai se encontrar através do pensamento, através do sentimento, através das telinhas, do computador, da televisão, do telefone, do nosso celular. E isto, para nós que já estamos na maturidade, é complicadíssimo. Uma amiga minha estava me dizendo que ela teve que trocar vários celulares para poder se acertar. E eu brinquei com ela. Eu tô achando que quem vai ter que ser trocada é a dona do celular. Porque, na realidade, nós estamos precisando trocar as nossas informações. Nós estamos precisando aceitar que nós precisamos entrar em aulas novamente. Somos analfabetos tecnológicos. Analfabetos. Imagina, no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa prepotência, que nós chegaríamos a considerar que somos analfabetos. E hoje eu posso dizer que eu sou uma analfabeta digital. Estou aprendendo as primeiras letras exatamente das questões tecnológicas, das questões digitais. Isso é importantíssimo, por quê? Porque nós estamos começando, nós estamos na onda, na crista da onda da transformação do nosso planeta. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa fantástica. Nós, na terceira idade, ao invés de ficarmos sentados em casa, balançando numa cadeira de balanço ou deitados, vamos aprender. Vamos ter paciência e pedimos paciência também dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos amigos, para nos ensinar. Então vocês veem que a paciência é uma virtude que nesta pandemia está sendo trazida para nós de uma forma maravilhosa. Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta dizer não suporto a tecnologia, não suporto computadores, não adianta. Porque se nós quisermos nos comunicar, se nós quisermos continuar o nosso processo, o nosso trabalho, a nossa transformação, primeira coisa, simplicidade, humildade, aceitação. E aí, logicamente, e se você está falando em paciência, você vai falar em obediência e resignação, que também são virtudes. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Olha que lindo! Olha que lindo! A obediência é o consentimento da razão. E, exatamente, a resignação é o consentimento do coração. Quando a gente fala em resignação, dá a impressão que é aquela pessoa pusilânime, que é aquela pessoa que não liga muito para nada, resignada, parada no seu lugar. Não. O Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, nos diz, não. A resignação não é para os fracos, a resignação é para os fortes. A obediência é para os fortes. A paciência é para os fortes. Porque aquele que está parado no tempo, ele não é um resignado.
Ele é um orgulhoso que não quis dar os passos para a autotransformação. Olha que coisa fantástica. E eu que pensava, e nós que pensávamos que ser resignado, que eu teria que sair com uma bandeira nas mãos para demonstrar que estamos dando apoio a esta ou aquela causa. Não. Muitas vezes o apoio à causa é exatamente você ficar tranquilo, você ficar seguro, para que você possa realmente demonstrar de que lado você está. É fantástico isso. Como Jesus. Jesus, em alguns momentos, ele se exasperou. Em alguns momentos, quando a gente estuda sobre a vida dele, a gente vê que tem momentos que ele se exaspera, que tem momentos que ele perde a paciência com os humanos que estão à sua volta, com os seres humanos à sua volta. Mas nós sabemos que ele é o exemplo de paciência, de obediência e resignação. Imaginem Jesus, desde o nascimento, ele sabia o que ele passaria neste planeta. Ele sabia que ele enfrentaria muitas coisas e, finalmente, ele seria maltratado, magoado, ele seria morto por nós, aos quais ele veio ensinar. E nós sabemos disso, que a nossa vida não é fácil. Todas as vezes que nós enfrentamos um desafio, todas as vezes que nós aceitamos que não é dentro da iniquidade que nós queremos viver, não é pela porta grande e fácil que nós queremos viver. Nós teremos que passar pela porta estreita. Gente, em psicologia, a porta estreita é o encontro com a nossa própria sombra. Todas as vezes que nós nos deparamos com uma dificuldade, essa dificuldade nos traz exatamente a nossa sombra, aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente recalcou, aquilo que a gente esqueceu, aquilo que a gente deixou para trás porque a gente sentia que não tinha condições. E a gente sabe, pelos ensinos da doutrina espírita e pelos ensinos de Jesus, que os problemas, as dificuldades, os desafios nunca vêm para nos maltratar. Eles sempre vêm para nos testar. Eles sempre vêm para nos elevar. Porque cada desafio que nós enfrentamos e ultrapassamos, nós ficamos mais fortes. Nós nos sentimos melhores. Nós nos sentimos mais felizes com a nossa própria vida e com a nossa própria alma. Vocês sabem que envelhecer não é ruim. Porque envelhecer nos traz a condição de não termos que dar satisfações para ninguém. Quando estamos na maturidade, quando estamos na terceira idade, nós temos que saber o que queremos para nós. Nós temos que obedecer os ensinamentos de Jesus. Jesus nos diz assim, numa passagem do Sermão da Montanha, ele diz assim, acho fantástica essa passagem. Ele diz assim: não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por vós mesmos. O que é sim, o que é não, e tudo o que estiver fora disto é da ordem do maligno. Olha que coisa linda. Nós não temos, quando ele diz não jureis, é que nós não temos que viver uma vida que alguém determinou,
ou que nós determinamos lá atrás. Jung, um psicólogo, médico, psicólogo suíço, ele vai nos dizer assim: aquilo que foi bom para amanhã da nossa vida pode não ser bom para o meio-dia e não ser bom para a noite. Pode não ser bom para a tarde e pode não ser bom para a noite. Então, aquilo que estabelecemos como prioridade na nossa vida em determinada época pode não servir para esta época que nós estamos vivendo. Então, olhem só que coisa fantástica. A resignação, a aceitação de que o tempo passa e que nós temos que aceitar que a nossa vida precisa ser vivida. Não adianta lutarmos. Envelhecer é natural. Amadurecer é uma conquista. E nós queremos conquistar o amadurecimento. Amadurecer significa exatamente sabermos o que é bom para nós. Porque se nós soubermos realmente o que é bom para nós, o que é bom para a nossa alma, nós estaremos no caminho certo. Sabe por quê? Porque o caminho que Jesus nos mostra no Evangelho, no seu Evangelho, é o caminho que já nos foi incrustado quando fomos criados por Deus. Precisamos então aprender a entrar em contato com a nossa própria essência. Na nossa essência tem tudo o que precisamos. Na nossa essência tem tudo o que necessitamos para a nossa melhoria emocional, orgânica e espiritual. É muito importante a gente pensar sobre isso. E esta pandemia nos trouxe essa possibilidade. Esta pandemia nos fez entrarmos em contato conosco mesmos. Vocês sabem que nós estamos num mundo extrovertido, em que todas as coisas estão lá fora e que a gente para muito pouco para olhar para dentro. Então, esta pandemia nos fez pararmos, olharmos para dentro, nos fez limparmos realmente a nossa casa, porque muitas vezes nós não podíamos ter as pessoas que nos ajudavam, porque às vezes elas até ficaram doentes. E nós tivemos que limpar a nossa casa, e nós tivemos que fazer a nossa comida, e nós tivemos que pensar os nossos pensamentos, e nós tivemos que resolver as nossas próprias questões. Olha que coisa interessante. E isso significa entrar, voltar para a casa do Pai. Entrar em contato com o sagrado. Entrar em contato com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aqui, os amigos espirituais nos dizem: cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude de vossa geração, e isto aqui foi escrito no século XIX. A virtude da vossa geração foi trazido por Kardec no século XIX. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então, intelectualmente crescemos muito e moralmente ainda temos muito para evoluir. É lógico que nós temos que parar e começar a olhar para isso tudo com carinho. Com carinho. Porque não adianta nós sermos desta ou daquela religião. Todas as religiões
tem um fundamento e tem coisas maravilhosas. Mas nem todos de nós conseguimos a espiritualidade que necessitamos para o nosso crescimento e a nossa transformação. A religião nos mostra o caminho através, no nosso ocidente, na nossa vida, é Jesus que nos mostra o caminho. Ele é que nos demonstra o tempo todo para onde vamos, de onde viemos e para onde vamos. Só que nós, na nossa inferioridade, na nossa busca de prazer, na nossa necessidade de poder, nós não escutamos o chamado da alma. Então, neste momento, temos que parar e fazer o trabalho, a tarefa de casa. Esta tarefa implica em nos voltarmos para nós mesmos e nos perguntarmos: o que eu tenho que melhorar? Em que eu preciso me melhorar? Quais são as características que eu preciso desenvolver? Não adianta querer mentir. Nós podemos mentir para as pessoas, nós podemos burlar aqueles que estão à nossa volta, mas nós mesmos não conseguimos isso conosco. Nós sabemos muito bem o que nós temos que fazer. E aí está a grande dificuldade. Porque com medo desta nossa própria sombra, com medo de não conseguirmos nos transformar, com medo da perda do poder, com medo da fraqueza, nós muitas vezes nos desviamos do caminho que sabemos que temos que seguir, que é o caminho que vai nos levar à felicidade. E é interessante que nós temos a bússola, nós temos o GPS, que é o Evangelho de Jesus. Nós temos a Bíblia, que é o livro da humanidade. É o livro que nos mostra todos os caminhos a serem seguidos. E, no entanto, nós nos negamos por desobediência, por falta de resignação. Então, vamos pensar sobre isso. Porque aqui diz assim: ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Preguiçoso por quê? Porque não quer fazer o trabalho de autotransformação. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Então, quando está falando aqui dos brandos e pacíficos, está falando principalmente no sentido da brandura e da pacificação com relação ao nosso próprio entendimento do que seja a espiritualidade, do que sejam os ensinamentos de Jesus. Não é obedecer a uma outra pessoa.
é obedecer aquilo que está dentro de você, firmado, consagrado por Deus quando te criou, quando nos criou. Isso se chama, numa linguagem psicológica, consciência. É a nossa consciência que determina quando estamos certos ou quando estamos errados. É a nossa consciência que nos diz o caminho a seguir, só que muitas vezes, na maioria das vezes, nós não seguimos por orgulho, por vaidade, por desobediência, por não conseguirmos nos resignar às questões que nos atingem, que nos magoam e que nos levam muitas vezes ao distúrbio, às doenças psíquicas, ao desespero e, logicamente, à falta de luz. Então vamos pensar muito sobre isso e agradecer a Deus. Agradecer a Deus por ter nos mandado este irmão, este mestre maravilhoso, que nos trouxe todos os ensinamentos necessários para a nossa existência e que possamos realmente ter paciência com as nossas próprias dificuldades. Temos que enfrentar, olhar de frente realmente para as nossas dificuldades. Todas as nossas dificuldades, seja no âmbito da família, seja no âmbito do trabalho, dos estudos, da nossa religião, em todos os âmbitos da vida. Seja no contato com as coisas diferentes que estão acontecendo agora, seja na aceitação que estamos perdendo parentes, amigos, pessoas queridas, ídolos dentro da cultura, dentro da música, dentro das artes plásticas, dentro das religiões. Aceitar que chegou o momento de todos nós e que nós não somos eternos, mas que temos uma vida, seja ela de anos e anos e anos, seja ela de meses, seja ela de dias ou de minutos, de um minuto. Este minuto é para a nossa autotransformação. Agradecemos a Deus de todo o coração por estarmos aqui neste momento, por termos a doutrina espírita como nosso caminho, por termos Jesus como nosso guia, por termos o Pai, por termos Maria Santíssima, Mãe de Jesus, nos dando sempre o apoio, nos dando sempre o seu manto sagrado, para que possamos nos agasalhar. Agradeço de coração essa oportunidade e peço a Deus que nos abençoe.